alguns segundos. Se vocês puderem escrever no chat aí embaixo da tela um ok, boa tarde, legal, Elton, boa tarde, Elton. Só para confirmar se todos estão escutando bem. Bacana. Muito legal. Nós estamos quase com a casa cheia, são 41 participantes, então vamos direto ao ponto. Meu nome é Gabriel Junqueira, faço parte do Infovarejo. Hoje vamos apresentar um webinar sobre cadastramento de produtos, onde vamos passar alguns conceitos básicos e dicas para otimizar esse processo na sua loja. Antes de passar a palavra para o nosso especialista, o Marcelo, vale ressaltar que algumas perguntas que vocês tiverem e dúvidas, podem enviar, vocês mesmos já enviaram boa tarde, então é bem fácil. Se a gente não conseguir responder na hora, eu vou estar do lado do Marcelo aqui, organizando para no final do webinar a gente responder todas essas questões, ok? Também peço que ao final do webinar tenha uma pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês preencham para que a gente possa melhorar sempre. Bom, esse webinar ele é promovido pelo Infovarejo com a parceria da Contabilidade Riacho, que está representado aqui pelo Marcelo Faria. A Contabilidade Riacho é uma empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, tributária e trabalhista. Eles têm muita experiência no segmento de varejo, Marcelo pode falar melhor, e vamos ao conteúdo. Vou passar a palavra para o Marcelo, e a partir de agora é com ele. Tá? Até mais, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos no próximo webinar. Até mais. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos tentar tornar esse tempo nosso aqui o mais confortável possível, porque o assunto ele é muito técnico e essas abreviações que a gente se depara com elas dia a dia, eles trazem um complicador no entendimento do que de fato interessa. Então, vamos ficar bem à vontade aqui em perguntar. Agradeço de forma antecipada as perguntas, ok? O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Então, vamos lá. Perfeito. Antes de entrar na parte técnica, o que eu quero dar mais ênfase é o seguinte. Quando a gente está tratando de cadastro, quando a gente fala de NCM, fala do CFLP, entrada de nota, etc., nós temos um objetivo que está acima desses conceitos, que, de fato, realmente é o que interessa à empresa. E o que é? É a questão financeira, é a questão de caixa. Então, eu quero exemplificar o impacto que existe na questão do cadastro, no erro do cadastro, no impacto que isso traz no caixa. E logo em seguida a gente vai dar continuidade nisso aí, ok? Eu andei dando uma olhada na lista, a gente tem gente de quase do Brasil inteiro e tem colegas contadores, tem colegas da área de TI, a gente também trabalha na área de TI, né? Supermercadistas e etc. Então, fiquem à vontade, tá? Nós vamos trocar uma ideia legal aqui hoje. Vamos tentar tornar isso o mais produtivo possível. Eu costumo dizer que é o seguinte, empresas que hoje entendem a importância de um bom cadastro, elas, principalmente no varejo, numa ordem de prioridade, no meu entendimento, o ponto-chave principal onde se registram as operações financeiras são os caixas, obviamente. E, no meu entendimento, o segundo local é o escritório. Principalmente em varejo e ainda mais em supermercado, ok? Então, isso aqui é fundamental, ok? Vamos começar a parte técnica. Vamos lá. A grande pergunta que eu gosto de dar bastante ênfase é isso.
quanto custa um erro de cadastro? Que valor eu perco em cada erro que eu ocasiono? Eu acho que essa pergunta, ela incita e nos motiva realmente a tomar uma ação em relação a isso. Uma ação e adotar isso realmente como um comportamento. A maioria das empresas, ela cadastra o produto e vai embora, vai vendendo, vai vendendo. E, infelizmente, na maioria das vezes, quem avisa que isso está errado é o Estado, né? Chega lá cobrando a razão e o que ele tem direito, na verdade, ok? Então, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Deixa eu ver um exemplo aqui hoje, que é bem popular, que é uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo eu trouxe para criar um montante em cima desse número, ok? Quero fazer a seguinte observação. Estou pegando dados que são do estado de Minas Gerais, a gente está em Minas, né? E são dados que estão próximos à legislação em forma de cobrança de multa e juros de uma forma geral, de todo o território nacional. Mas são mais precisos para o estado de Minas, tá? Então, perfeito. Quais as duas formas duas formas básicas que a gente pode errar hoje no cadastro? A primeira é quando a gente coloca o produto como não tributado, independente dele ser ST, isento, etc., e tributa ele. Isso é a primeira forma, ok? A segunda forma é o contrário. Quando o produto já houve a retenção do imposto, ou quando ele não é tributado, e a gente coloca ele como tributado. Então, são exatamente as formas contrárias. O produto que não deveria ser tributado na venda e foi tributado, ou o contrário, o produto deveria ser tributado e não foi. Trouxe uma planilha para a gente exemplificar isso aqui, uma forma bem simples. Deixa eu abrir a planilha para a gente, só um segundo. Está apanhando um pouco isso aqui. A planilha aqui. A planilha. Espera um pouco. Está abrindo, gente, só um segundo. Perfeito. Deixa eu perguntar. Vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão vendo a planilha? Está todo mundo vendo? Deixa a planilha. Perfeito, perfeito. Aqui. Beleza. Obrigado. O exemplo que eu trouxe foi essa planilha aqui. Trouxe basicamente os dois exemplos aqui que a gente está tratando. Um de um produto que ainda deve ser tributado na saída e de um produto que não deve ser mais tributado na saída. Se a gente pega um supermercado como exemplo, essa caixa de fósforo, que eu trouxe um valor simbólico aqui de R$1, a gente deveria tributar ela ao preço de R$1. Fiz uma presunção aqui, que um supermercado de pequeno para médio porte venda 100 unidades. Isso aqui são números que eu estou criando de forma aleatória, tá? Só para exemplificar o conteúdo final que eu quero trazer. Se a gente fizer uma mediana mês, vai dar 100, fizer uma mediana ano, vão dar 1.200. Se fizer uma mediana de 5 anos, vão dar o valor de R$6.000, ok? Então, a base de cálculo nossa, que deveria se recolher esse imposto, deveria ser sobre o valor ou o montante de R$6.000, ok? Perfeito. No caso de Minas Gerais, o imposto básico é de 18%. 18% sobre R$6.000 daria R$1.080. Mais multa e juros padrão dariam R$1.360,80. Se o Estado
ainda exercer do direito dele de cobrar a multa isolada pelo não recolhimento, ele ainda pode cobrar um percentual sobre essa multa, o que daria R$ 1.792,80. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui? Querendo trazer o seguinte: o impacto que um produto traz com o valor unitário de R$ 1.000. Então, esse é um exemplo de um produto que deveria ter sido tributado no caixa e não foi. Ok? O que acontece com esse valor? Esse valor, de imediato, ele impacta no caixa? Um produto que deveria ser tributado na saída e não foi? Ele impacta no caixa? Não. Ele não impacta nesse momento no caixa, não. Os governos estaduais têm até 60 meses, ou seja, 5 anos, para cobrar os atrasados. Então, nós estamos falando de uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo, em Minas, ele dá aproximadamente esses R$ 1.700. Agora, vamos imaginar em um supermercado. O volume de produtos, quantidade de cadastros que giram em torno disso. Então, se a gente considerar a quantidade de produtos que a gente tem, então, o cadastro, qual a importância financeira do cadastro? A importância financeira é essa. Para cada R$ 1, nós temos aproximadamente a cada 5 anos, em produtos tributados que não foram, aproximadamente R$ 1.800. É a nossa dívida que o governo, caso ele cobre, ok? Tá claro, gente? Tá bem clara a explicação? Antes da gente entrar na parte teórica? Perfeito. Alguma dúvida do que nós falamos até agora? Não, né? Vamos lá. Vocês fiquem à vontade, viu, gente? À medida que eu for falando aqui, a gente vai voltando nas dúvidas, tá? Então, esse primeiro exemplo foi de um produto que é tributado e não foi, ok? Agora vamos fazer o contrário. Um produto que não deveria ser tributado e o foi, tá bom? Vamos lá. O próximo exemplo nosso aqui. Tá aparecendo a planilha aí? Acho que tá, né? Tá, né? Ok. Vamos lá. Tá aparecendo a planilha aí? Sim, ok, beleza. Bom, aqui eu peguei o extrato de tomate, ok? Esse extrato de tomate é um produto que deveria ter o imposto retido já na conta, ok? Então, a operação de recolhimento de tributo em relação a esse extrato de tomate, ele já foi encerrado, não tem que existir mais para frente. Perfeito, eu coloquei aqui esse número de R$ 1, coloquei uma mediana de 100, que dá R$ 6.000 no final desses 5 anos, ok? Tributei ele a 18% e deu um valor de R$ 1.080. O que eu estou querendo trazer com isso aqui? Que a cada ano, um extrato de tomate, ele dá um prejuízo de aproximadamente R$ 200. Esse imposto foi embora. É o dinheiro que impacta diretamente no caixa. Esse imposto, que deveria não ser mais pago, todo mês estão chegando nas vias, ok? Então, qual que é a importância de um cadastro bem feito? Gente, é atender o governo, ok, mas o nosso objetivo principal, que eu considero que é mais principal do que atender o governo, obviamente que a gente tem que atender o governo, é a gente ter uma sanidade financeira da empresa. Está totalmente relacionado com a sanidade financeira da empresa. Esse objetivo ele não pode ser perdido. Quando a gente está falando de cadastro, a gente está tratando de caixa. E às vezes, as empresas se perdem nisso. Isso tem que ficar muito claro e não pode ser esquecido, porque a gente trata do cadastro quando dá tempo, ou quando a gente tem uma fiscalização, enfim. Então, isso deve partir da gente. A gente deve antecipar isso. Então, a gente não quer ter problema com o Estado
E também não queremos pagar nada mais, certo? Então, isso deve partir da gente. Então, eu quero salientar mais uma coisa. Quando essa preocupação ela nasce de onde? Na maioria das vezes, infelizmente, da parte de fiscalização do Estado, certo? O Estado, a unidade federativa, ela é mais atuante nesse sentido de fiscalização. Então, o supermercado ou o varejo, raramente ele nasce com essa preocupação. Esse trabalho ele acontece quando já existe um exercício acontecendo na loja, de 1 ano, 2, ou de muitos. Então, eu vou trazer algumas teorias e algumas metodologias para a gente adotar na revisão desses cadastros, ok? São teorias, existem várias teorias no mercado. Isso aqui é uma teoria prática, que eu acredito nela. Eu acredito na coisa simples, então eu quero transmitir e poder passar e contribuir com isso aí, ok? Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. É isso mesmo, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Alguma dúvida, gente, sobre a questão do segundo exemplo? Ficou alguma dúvida aí, não? Ou sim? Perfeito. Perfeito. Ok. Tá boa a voz aí? Tá bom? Perfeito, vamos lá. Eu trouxe algumas dicas para vocês, para a gente realmente tornar isso bem produtivo. Primeira dica que eu quero orientar vocês é o seguinte. De onde nasce a regra do que se fazer em um cadastro, obviamente que no aspecto tributário, em um produto? Internacionalmente, principalmente aqui no continente sul-americano, existe uma tipologia de produtos. Todo mundo deve conhecer, e quem não conhece, que se chama NCM. Ele está presente em todas as notas fiscais, certo? Todas. E através desse código, através dessa tipologia, que se define o comportamento que se dá no tributo, tanto na União quanto no Estado. Ok? Perfeito. Existem pequenas variações dentro de cada NCM que se tornam exceções. Então, a gente pode afirmar tranquilamente que no universo de 100% de uns produtos, eu gosto de falar muito de supermercado, porque é a nossa área de especialidade, mas em relação à volumetria de produtos que entram e saem, ok? Dentro de um supermercado, a gente tem, a partir aí de 6 mil, 7 mil produtos, e um mix de produtos, certo? E quantos NCMs compõem um supermercado que tem aproximadamente essa volumetria de serviço, de produtos? Não tem mais do que 700. Dificilmente ele terá mais de 700. O mix de produto dele deve ser muito elevado. O que eu estou querendo trazer para vocês? O raciocínio de se acertar produto a produto, no cadastro, ela pode ser melhor no sentido de qualidade quanto de tempo. Nós sabemos a dificuldade que é tratar o tempo. Vamos voltar ao assunto do supermercado, tem muita nota entrando, muita nota saindo, enfim, uma série de atividades para fazer. Então, se a gente desenvolver o raciocínio em cima de NCM, ao invés de se desenvolver o raciocínio por produto, ele se torna mais assertivo e menos oneroso em relação à operação sistêmica, de entrar no sistema, conferir cadastro, ok? Então, o conceito que eu quero passar hoje é o seguinte, que a gente vai passar, ter um entendimento tributário por NCM e não mais por produto. Retomando o assunto do supermercado. Reverante. Reverante é submissão tributária. Então, não vamos tentar fazer assim, vamos tentar pensar de uma forma diferente.
qual que é o NCM refrigerante? O NCM refrigerante é tal. Então a gente vai passar a falar o seguinte, o NCM tal, o comportamento tributário é esse, não sofre ST, já tem piso com fim recolhido. Então, da mesma forma como a gente sabe isso, uma pessoa que trata disso todo dia, cadastra o produto todo dia, entra com nota fiscal todo dia, ela já começa a decorar isso no dia a dia. É um exercício, é uma repetição que ele vai fazendo. Da mesma forma como ele vai decorando produto a produto, ele vai decorar pelo NCM. E isso se torna bem menos oneroso, tanto a tempo quanto a operação sistêmica, ok? Vocês estão conseguindo captar a ideia que eu estou querendo transmitir, gente? Está claro isso para vocês? Perfeito. Tudo bem, doutora? Prazer. Doutora Manuela está aqui. Colega nosso da AMS. Ok. Então, quem quiser, essa planilha aqui, depois pode, tem meu e-mail no final, é só mandar um e-mail. Essa planilha que a gente desenvolveu, a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Então, anotem aí o que vocês acham que é necessário, mas as anotações que eu tenho aqui, quanto às explicações da planilha, eu posso enviar para vocês, tá? Vamos lá. Então, primeira dica nesse contexto aí. Tira um relatório com os 50 produtos mais vendidos da sua empresa, por ordem de valor. Decrescente, o mais vendido por ordem de valor, até o 50º. 50 itens. Ok? Perfeito. Analise os 50 itens. Entenda a representatividade que esses 50 itens terão no impacto do negócio. Então, a primeira dica é essa. Eu estou agora sugerindo a vocês que adote um procedimento mensal em relação a essas dicas aqui, ok? Tire algum tempo, uma vez por mês, principalmente no supermercado, para tirar esses relatórios. Então, eu estou sugerindo 50, mas pode ser 100, pode ser o que vocês entenderem, ok? Por que eu estou sugerindo 50? Sempre esses 50 itens, eles representam, em supermercado, eles representam de 30% a 40% de um faturamento. Então, quando você nós citamos um exemplo de uma caixinha de fósforo. Quando você pega um produto com um valor maior, os produtos de cesta básica, quando a gente está falando de arroz, de óleo, açúcar, esse número ele fica estratosférico. Então, eu sempre sugiro que se faça mensalmente esse acerto dos 50 itens mais vendidos, ok? Então, essa é a primeira dica que fica aí. Ok? Tá claro, gente? Perfeito. Vamos lá. A outra dica que eu quero dar, e eu acho que essa é tão importante quanto a primeira, é o seguinte. Um produto que não deveria ser mais influenciado pela carga tributária, e o ele impacta no primeiro mês. No próximo apuração, você já vai pagar um imposto que não é devido, ok? Então, para você ter isso de volta, depende do processo, enfim. Existe um desgaste tanto físico quanto financeiro para ter esse imposto de volta. Para quem ainda faz, porque tem gente que perde realmente esse dinheiro não volta mais para a empresa. Então, como de imediato esse ônus financeiro ele já vem, eu aconselho que vocês tratem, em primeiro lugar, os produtos que sofrem ST e depois os produtos que não têm incidência tributária. Por quê? Os produtos que sofrem ST são produtos que geralmente, e principalmente em supermercado, eles são produtos que são de giro, e são produtos que têm um valor agregado, refrigerante, enfim, uma série de produtos industrializados que o governo retém esse ICMS logo no início da cadeia. Então,
é a minha sugestão. Então, a segunda dica é: revise primeiro todos os produtos que sofrem IST. E segundo, os que não têm incidência de imposto, que seria o caso dos hortifruti, ok? Principalmente para quem tem hortifruti. Então, a segunda ordem é essa. Em terceiro lugar, obviamente, os que sofrem na cadeia de CMS, tá? Então, a primeira dica fica aí: os 50 mais vendidos por ordem de valor. O segundo, os que sofrem ST. A terceira dica: os que não sofrem incidência nenhuma, os que são isentos. E só depois são produtos que têm ICMS. Porque isso aí é uma conta que vai vir depois, não vai vir todo mês, ok? Perfeito. Vou trazer aqui uma planilha, mais uma planilha nossa, para exemplificar algumas situações dessas, certo? Perfeito. Vamos lá. Vamos entender uma questão aqui antes, um pouco antes. Vamos lá. Eu trouxe 3 exemplos de cadastros para a gente falar um pouco sobre eles. Aqui, em princípio, eu trouxe o fósforo, que é o que eu citei na planilha, e aqui eu trouxe o NCM de batata, e aqui eu trouxe o NCM de carne bovina, ok? Perfeito. Não estamos falando de produtos, ok? Estamos falando de cadastro de NCM. Vocês podem desenvolver isso via sistema, vocês podem desenvolver isso via planilha de Excel, enfim, a forma como vocês acharem que essa consulta realmente será prática aí na loja do dia a dia, ok? Se tratando de Minas Gerais, o fósforo ele ainda tem a retenção de 18%, ok? E tem incidência de PIS e de CONFINS. Então, para todos os fósforos, a minha sugestão, a regra número 1 deveria ser adotar a regra geral do NCM e depois tratar as exceções, e não analisar o cadastro se tratando das exceções. É diferente falar disso. Porque quando você pega um sistema que você tem que entrar em um por um, mesmo aí você está naquele grid de sistema. Aí, naquele grid tem produtos que têm estoque, tem produtos que não têm estoque, tem produtos que você nem vai comprar mais, tem produtos que são produtos que a fábrica não faz mais, enfim. E quando você trata do NCM, você foge de todo esse trabalho desperdiçado. Então, eu sugiro que se trabalhe dessa forma, que se tenha o cadastro do NCM e que se trate as exceções, ok? Então, eu tô fazendo essa planilha aqui, porque logo em seguida, a gente traz esse relatório aqui. Certo? Então, eu vou aqui na parte de fósforo. Deixa eu ver aqui, gente. Isso. Olha aqui. Olha aqui. Por que eu peguei isso aqui? Por que eu peguei isso aqui? Exatamente para mostrar. Essa é uma planilha que se passou por uma revisão. Está claro isso para vocês? Está claro, gente? Está muito claro isso para vocês? Vocês observaram? Vou voltar na planilha aqui e vou mostrar para vocês como esse produto estava no cadastro antes do momento da revisão, tá? Vou voltar aqui na planilha. Olha aqui. Essa última coluna é a coluna que indica qual a operação tributária que a impressora fiscal ela vai exercer. No caso aqui, esse F que consta aqui, ele está falando que esse produto ele vai ser vendido como ST.
Então, o fósforo tem um valor risório. Se você tratasse ele como NCM, você já corrigiria 3 erros, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Só um segundo. Batata. Ó, não tem CM, não incide PIS, incide com fins, ok? Vamos lá na batata aqui. Aqui a gente só tem um cadastro de batata. Nesse caso aqui ele está certo, porque aqui ele está como isento, ok? Perfeito. Deixa eu acompanhar aqui vocês aqui. Gente, eu estou conseguindo explicar com clareza? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? E não tratar mais por produto, e sim tratar por NCM? Perfeito. O que eu quero comentar com vocês, assim, me deixar bem claro, assim, é o seguinte. Existem empresas que já são especializadas nisso, que fazem esse tipo de integração. Como é que elas operam? De várias formas, mas a forma mais comum é o seguinte: você tem um sistema que tem a base de dados, e você tem, dentro da base de dados, os cadastros que possuem seus NCMs, ok? O que eles fazem? Eles vêm com a base de dados dele, que faz a integração com esse sistema, e através do NCM, eles fazem a checagem de todos esses cadastros, ok? Isso é uma metodologia a ser usada. Isso atinge 100% de acerto? Às vezes sim, mas às vezes não. Mas a gente atinge mais de 99%, com certeza. Se não for uma distribuição específica, de um produto específico, se for um varejo amplo, como o supermercado, você faz um acerto quase que integral. E funciona. É uma metodologia que você não precisa de uma ação de um operador para ir lá e fazer essa intervenção. Mas, para quem não tem esse tipo de recurso, trabalha em uma empresa menor, ou quando o tomador de decisão não resolve investir nisso, essas dicas realmente podem ser valiosas, ok? Tá bom o som aí? Podemos continuar? Perfeito. Vamos lá. Vamos voltar para a planilha aqui, tá, gente? Quero pegar mais alguns exemplos aqui. Aqui nós temos carne bovina. Ó, já teve o CMS retido, não tem mais PIS e não tem mais confins, ok? Perfeito. Vamos voltar lá na carne bovina aqui. Deixa eu ver como é que é esse cadastro. Ó, se a gente observar nessa última coluna, a gente atingiu aqui 10 registros. Podem ser que, por causa da descrição, estejam em outros locais, ok? Mas o fato é o seguinte: quando a gente alterar esse registro desse NCM, nós vamos ter a certeza que a gente pegou os registros que tem essa ligação desse NCM e já acertou. Então, eu quero reforçar isso. A gente tem que mudar essa metodologia. Essa metodologia de cadastro, ela é muito trabalhosa. Ela é muito trabalhosa. O mix de produto é muito grande.
E a gente, hoje, ainda mais hoje, que com essa quantidade de obrigação acessória que as empresas têm, não dá tempo. Eu sei que não dá tempo. Além dessa questão, é a questão da capacitação. É mais fácil você passar a capacitação com um colaborador em ter um atendimento de NCM do que passar de 5 mil, 6 mil, enfim, muitos produtos. Ok? Correto? Deixa eu ver aqui. Dá uma geral na pauta aqui. Deixa eu... Alguma dúvida específica, gente? Ficou alguma dúvida específica? Alguma coisa em relação ao NCM? Alguma pergunta paralela? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Ok, vamos lá. Vamos continuar na planilha, tá? Essa planilha aqui, para a gente trabalhar com ela no quente mesmo. Eu trouxe um exemplo aqui, em cima dos que a gente já está falando, que é para ter um entendimento do impacto que o NCM causa na orientação, vejam bem, na orientação tributária que a gente deve seguir. A gente, durante esses anos todos, o próprio governo, a orientação, ela fica vaga. Então, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio sobre exatamente o que fazer, como usar o sistema, como conferir se está certo ou errado. Então, quem que dá a diretiva de toda essa história? É o NCM, é através dele que se dá toda a diretiva, ok? Então, eu peguei aqui, voltei no exemplo aqui, para a gente falar sobre, novamente, o NCM de fósforo, certo? Olha aqui. Estou tratando sobre o estado de Minas, viu, gente? A compra, novamente, um valor de R$100. Esse NCM aqui, o Estado regula ele como incidente de tributação. Se ele fala que ele é incidente de tributação, esse CFOP, se for dentro do Estado, ele jamais pode ser algo que seja diferente de 1102. Então, quando for um fósforo, o NCM dentro do Estado, estou falando de Minas, tá, gente? Se ele fosse substituído em outro Estado, ele jamais poderia ser algo diferente de 1403. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo o seguinte, que quem dita se um CFOP deve ser A, B ou C é o NCM. A gente esquece disso. Isso não deve ser esquecido. Por isso que eu sempre sugiro nas empresas montar a planilha não pelo cadastro de produtos. Não é dizer assim, ó, reverante ST. Não, não é isso. O NCM do reverante, ele tem que ser recebido sem ICMS. O CFOP usado deve ser isso, porque o comportamento, dificilmente ele vem pela nota. Pode ser que ele venha pela nota. Mas tem uma coisa que está acima da nota, que é a legislação. E é isso que nos interessa. O NCM, ele é baseado, ele é filho da lei, a lei se orienta por ele, ok? Está claro isso, gente? Isso é muito importante. Está claro isso aí? Ficou clara essa ideia do NCM? Do NCM, a ordem NCM, CFOP, CST, ok? Está claro isso, gente? Perfeito. Então, a minha sugestão é que na empresa de vocês, alguns softwares, eles já fazem o cadastro tributário pelo NCM, ok? Alguns softwares já fazem. Outros softwares não têm um cadastro por NCM,
mas tem integração com o banco de dados que faz essa checagem pelo NCM, ok? Enfim, se você não tiver nenhum deles, a metodologia a ser usada é a conferência manual, certo? Seguindo as dicas que eu dei, que é tirar a ordem dos mais vendidos, conferir sempre, mensalmente, os mais vendidos, depois dos mais vendidos, tratar dos produtos que não têm mais a incidência da cadeia de imposto, que são os produtos substituídos e os produtos isentos, ok? E só depois tratar dos produtos tributados. Essa conferência, no meu entendimento, tem que ser mensal. Nem que seja uma conferência aleatória, mas deve ser mensal. A gente não pode esquecer que o cadastro ele está ligado ao caixa da empresa. Cadastro errado significa prejuízo, ok? Perfeito. Vamos continuar com a planilha. Então, continuando com o exemplo dos fósforos, olha aqui, ó. Se ele ainda tem incidência, segundo o NCM, o crédito, se for em Minas Gerais, seria de R$18 em relação à compra, ok? Perfeito. Vamos imaginar que esses fósforos serão vendidos a R$150. Como ele é tributário, ele vai sair com CFOP tributado. E se ele tem o CFOP que é tributado, o CST deve obedecer ao CFOP. Então, a vertical é NCM, CFOP e CST. Eu não gosto de ficar falando muito em código, porque é um assunto técnico, e às vezes quem está com a mão na massa, quem está lá cadastrando todo dia, enfim, não é da área fiscal. E isso é bom ou ruim? Isso é relativo, porque o interessante é que se soubesse realmente esse entendimento. Mas o que nos interessa é que ele entre com esse dado de forma correta, para apurar um custo correto e também não impactar no caixa e atender as legislações, ok? Então, esse CFOP, ele está falando que é venda direta, e a CST está falando que o ICMS é recolhido integralmente. A gente vai pegar essa tabela de ICMS, ok? A base seria 150 sobre 18%, que daria um débito de 27. E é aqui que eu quero chegar, gente, ó. Aqui tem uma conta que eu fiz aqui, uma continha que a gente chama de padeiro, que é o imposto que gerou na saída e o imposto que teve direito à entrada. E esse em amarelinho seria o imposto que a gente deveria recolher, ok? Qualquer uma das ações que se fizer, tanto na entrada quanto na saída, de forma errada, a gente vai apurar mais imposto a pagar, ou não apurar. Das duas formas, nós vamos criar um passivo tributário, ou seja, vamos estar devendo, criando uma caderneta a pagar para o governo, estamos todo mês pagando a mais do que deveríamos pagar, ok? Tá claro aí? Tá bem claro o exemplo aqui, gente? Então, eu estou reforçando ainda mais. O cadastro, ele deve partir de uma referência de NCM. Não deve ser feito por produto. Essa é a minha orientação, ok? Vamos esquecer o produto. Agora nós vamos tratar aos olhos do NCM, certo? É isso aí. Vamos dar continuidade aqui na nossa planilha. Aqui. Vamos pegar o exemplo da batata aqui. Olha aqui, ó. NCM de batata. Olha aqui, ó. Compra. Esse FOP aqui é 1403. Na legislação, está dizendo que a entrada com um produto que sofreu substituição tributária. Não pode ser. Isso aqui vai causar algum impacto no caixa? Esse FOP errado? Nesse exemplo aqui, não. Nesse exemplo, não vai. Ok? A escrituração vai ficar errada. Mas nesse caso aqui, não vai gerar impacto financeiro. Nem para o Estado e nem para a empresa. Mas está certo? Não está certo. É um terceiro detalhe. Eu sempre me concentro na questão financeira. E legal, o governo vai ter prejuízo financeiro com isso? Não.
o governo, nós vamos ter prejuízo financeiro com isso? Não. Então, isso eu deixo em uma segunda prioridade, ok? Primeiro, eu sempre trato do prejuízo da empresa e das obrigações financeiras que a gente tem com as nossas entidades governamentais. No caso aqui, 1102. Perfeitamente. Aí ficaria correto. Tanto na entrada como na saída. Não alteramos nem o prejuízo da empresa e nem o prejuízo do governo, porque não existe. Ele não houve. Ele não existiu, ok? Vamos para o último exemplo aqui. Carne bovina. A carne bovina, ela teve o ICMS retido antes de chegar na empresa, ok? Com isso, ele orientou a escrituração a usar o CFOP de entrada de mercadorias que já sofreram a substituição tributária, que é o 1403. E esse CFOP, ele orienta que o CST seja um que tenha o ICMS totalmente recolhido, que é o 0,60, ok? Se a gente alterar isso aqui para 1,02, vai ficar certo? Vai ficar errado. A escrituração é errada. Vai ter prejuízo para a empresa? Não. Vai ter prejuízo para o governo? Não. Está certo? Também não. Isso também não ficou legal, ok? Então, a orientação é essa. Primeiro é o que dá prejuízo para a empresa, e logo em seguida o que dá prejuízo para o governo. Em terceiro lugar, tratar da qualidade desses números que a gente está fazendo, ok? Perfeito? Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida, gente? Ficou claro esses exemplos? Então, a orientação em relação ao MCM, ela deve existir. Nossa teoria de cadastrar produto a produto, ela é antiga. Ela não está legal mais, sabe? Hoje nós temos menos tempo para tratar disso. A mesma pessoa que entra com o produto faz outras funções, sempre faz outras funções. Tudo muito corrido. E com isso, além da gente acertar mais, a gente gasta menos tempo tratando disso, certo? Então, para quem faz isso na mão, principalmente, eu oriento que experimente essas sugestões que a gente está dando, e que eu tenho certeza que a qualidade da escrituração ficará melhor e não vai haver prejuízo nem para o governo e nem para a própria empresa, certo? Deixa eu buscar nossa pautinha aqui. Perfeito. Agora, mais uma sugestão de planilha para vocês montarem ou no próprio sistema de vocês, ok? Que é a finalzinho aqui dessa planilha. Eu criei uma regrinha. Olha aqui. Essa aqui. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver essa aí? Mercadoria para revenda? Tá bem claro aí? Tá? Ok. Perfeito. Então, isso aqui deverá ser montado com o escritório de contabilidade de vocês. Essa regrinha, certo? Se a pessoa que opera esse sistema, se ela não tiver esse conhecimento fiscal, eu não tenho certeza da necessidade de ter esse conhecimento fiscal. Se ele souber usar essas regras que a gente montar nessas planilhas, já está de bom tamanho. Nós já estamos lá na frente. Ok? Se souber, melhor ainda, obviamente. Então, esse é um exemplo que eu fiz aqui, que segue o seguinte raciocínio, olha só. São exemplos de mercadoria para revenda, tá? Vamos lá. Se o CFLP for 1403 na entrada, o CST sempre será 0,60. E se o CFOP é 1403 e se o CST é 0,60, o campo CMS sempre será 0. Isso o que é, gente? É uma regra. Quem que determina essa regra? É o NCM, certo? É o NCM. Está claro isso para vocês? A conexão, A Meire está perguntando aqui se pode ser 0,30. Veja bem. Meire, se você deve estar em um computador aí, certo?
vamos pegar numa cadeia geral. O 1403, quando que ele deve ser usado? Quando que ele deve ser usado? Quando houve a incidência da ST, certo? 030, o que que é? Ele é isento, certo? 30 e 40 ele é isento. Pode ser que houve alguma observação específica para o produto, se o seu contador entender que sim, é regra geral? Não é regra geral, certo? Não sei se você é colega nossa, de área. Perfeito, tudo bem. Mas o 030, aí existem certos detalhes que quando não há incidência do ICMS, pode ser uma questão de interpretação, perfeito? Então, minha orientação não, certo? Eu não usaria. Isso vai haver impacto financeiro? Não. Vai haver prejuízo do governo? Não. Aí já é uma questão de orientação sobre escrituração, certo? Pode usar? Pode. Aí vai do seu contador, certo? Está respondido? Perfeito. Vamos lá. Vamos voltar para a planilha, tá? Lembrando-me que a regra deve ser desenhada de acordo com o entendimento do seu contador, certo? A premissa é que o governo... Gente, eu estou usando o termo governo para a gente popularizar aqui nosso bate-papo, tá? Não pode haver prejuízo para ambas as partes. Se a empresa não for prejudicada, se o governo não for prejudicado, nós já estamos lá na frente, certo? A qualidade que se dá à escrituração pode ficar em segundo plano, porque ela é importante, mas ela não é nossa prioridade. Aí é uma questão de debate com o escritório contábil ou com o contador interno, perfeito? O Simone está escrevendo um negócio aqui, eu acho que vai ser uma dúvida. Ô Simone, serviço é totalmente diferente, tá? Vou combinar com você o seguinte, você vai mandar um e-mail depois, a gente pode tratar com bastante calma aí do seu caso, tá? Porque senão a gente vai desfocar muito aqui, tá bom? Pode ficar à vontade depois, não tem problema não, pode falar comigo. Vamos voltar para a planilha aqui. Mais um exemplo que eu quero dar, tá? Vamos direto aqui nesse produto aqui, ó. 1102. Quando for 1102, o CST será 000, 020 ou 40, ok? E se for 00 ou 020, o campo ICMS sempre será maior que zero. Coloquei maior do que zero. Ou, se 0,40, o campo ICMS será zero. O que eu estou querendo demonstrar? Eu não estou querendo exemplificar de modo retilíneo essa tabela. O que eu estou querendo demonstrar? Estou querendo demonstrar que é necessário criar uma tabela para a gente poder seguir. Varia muito. A empresa pode ter uma série de situações, pode ser que mude um pouco o entendimento dessas regras. Posso sim, vou falar sobre CSOSN, tá? Eu não ia falar não, mas a gente fala 5 minutinhos aqui, Marcos. Então, a ideia de fazer essa tabela é a ideia para a gente conectar na tabela de NCM, certo? Porque a gente pode fazer, se o NCM é tal, o comportamento é tal, o CFOP na entrada deve ser tal, e assim por diante. Se a gente cria um comportamento assim, a gente define ali, se a gente tiver 500 mapeados, é muito melhor do que ter o entendimento, o registro de cadastro de 6 mil, 7 mil, enfim, o cadastro todo de mercadoria, certo? É a sugestão que eu estou dando para vocês. Então, em primeiro lugar, criar a tabela de NCM. Em segundo lugar, criar uma tabela que trate do entendimento tributário que a tabela deve ter ao se seguir a legislação. Ou seja, batata qual CFOP na entrada que eu devo usar? Tal. Com isso, eu devo usar qual CST. Ok. Então, sendo assim, nunca posso ter ICMS. Entende? Essa conexão
que eu estou sugerindo que vocês façam. Não tratem mais por produto, certo? Deixa eu ver aqui mais. Onde é que a gente está aqui? Só um segundo, gente. Perfeito. Vou dar andamento aqui. E só para não passar aqui na pergunta, deixar passar, eu vou responder o Marcos aqui, tá? O Marcos, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua empresa é Simples Nacional? Deve ser, eu estou presumindo que seja. O CSOSN é o CST das empresas do Simples Nacional. O governo federal criou uma tabela específica para o Simples Nacional, certo? O entendimento é o mesmo, não muda em nada. Obviamente que, como a gente não acredita nem debita o ICMS, ele segue uma regra geral, os lançamentos são feitos de uma forma diferente. Isso aí vai de contador para contador. Tem uns que destacam entrada e saída, tem outros que não. Enfim. Mas, se você seguir a mesma lógica, você vai chegar no mesmo objetivo. E eu acho que você deve fazer, mesmo sendo uma empresa nacional, ok? Eu acho que era isso que eu estava procurando saber. A Manuela perguntou aqui, se a entrada for 0,20 de um produto 1,02, a saída também deverá ser com redução 0,20? Ô, Manuela, vou ler, eu acho que o Luiz respondeu aqui, vou ler a resposta do Luiz. Manuela, depende se o Estado possui algum protocolo que efetiva o benefício. Olha, o Luiz, concordo com ela, mas assim, eu tento ser o mais simples possível. Se for varejo, que acredito que seja o nosso caso, dificilmente não. Dificilmente vai ser 0,20 na saída, ok? Estou falando de varejo, tá? Agora, se ele for 0,20 na entrada, aí pode ser tributado ou substituído, ok? Ele não vai ser 0,20 também, porque se for o varejo, ou ele vai cobrar ou não vai. Então, existem alguns detalhes nisso aí. A resposta não vai ser precisa, não, tá? Boa tarde, o Wagner aqui. Você tem essa tabela com esses tópicos para avaliação do cadastro? O Wagner, você deve estar me perguntando se eu tenho uma tabela dessa pronta, né? Não tenho uma tabela dessa pronta. Porque a tabela, ela deve ser feita por empresa. Porque na parte do entendimento que o contador tem da escrituração, isso pode variar. Não na parte do que deve ser tributado ou não, isso não varia. Mas em relação à questão específica do CFOP, do CST a ser usado, isso pode variar. O que eu posso fazer é mandar essa que eu tenho aqui para vocês para servir de referência, ok? E se no futuro precisar, a gente está aí, não tem problema nenhum. Eu tenho Skype, tem e-mail, a gente pode trocar ideia, ok? Perfeito? Mais alguma dúvida? Poliana, respondi você? Perfeito. Então, é só me mandar um e-mail no final que eu te retorno, tá? Vamos lá. Agora, eu quero dar mais uma sugestão em relação à verificação da qualidade dessas informações. Se vocês estão recolhendo certo, se estão recolhendo errado, ok? Eu vou dar uma sugestão para vocês desenvolverem indicadores para vocês acompanharem qual a representatividade que os impostos estão fazendo no seu negócio, ok? O exemplo que eu trouxe é o exemplo do supermercado, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Aqui está uma análise tributária de um supermercado, tá? Gente, me fala a qualidade aí que vocês estão vendo ela. Como é que tá aí? Tá bem, deixa eu aumentar um pouco o tamanho dela.
Tá dando para ver claramente aí? Como é que tá? Está nítida? Perfeito. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Tá pequeno, Luana? Tá. Vou tentar falar bem devagar aqui, porque eu acho que se eu aumentar mais vai estourar, tá? Deixa eu tentar ocultar isso aqui. Para aumentar um pouco mais. E com ela que a gente deve fechar, não? Vamos lá. Como é que a gente está de tempo aí? Hã? Tá. Perfeito. Tá. Aqui, gente, é uma planilha que tem todos os dados mensais de cada tipo de tributo. Aqui, ICMS, PIS, COFINS, aqui deveria estar separado, tem gente que coloca separado ou não. INSS, FGTS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E aqui a somatória total desses impostos, ok? Nessa coluna, eu sempre coloco o que representa a soma de todos os tributos em relação à saída. Perfeito? De um entendimento gerencial, a gente pode observar que tributo é algo a pagar, certo? Então, de uma forma geral, a gente pode ter o entendimento de todos eles somados, o que isso representa em um negócio. Então, isso aqui é um serviço que foi feito em cima de análise cadastral. Olha aqui, ó. Ele começou com 7% e foi caindo, ó. Subiu 7, foi para 4, foi para 3,76 e deu uma média anual de 5. A média dele era 7. Então, aqui tem alguns indicadores, são indicadores de supermercado, que eu aconselho muito vocês a usarem, para vocês acompanharem. Então, por exemplo, o ICMS aqui, ó, 0,6. Se ele for para 1%, com certeza tem um erro cadastral. Então, é nesse sentido, vocês estarem acompanhando isso todo mês, para a gente ir acompanhando. Isso aqui é uma forma genérica da gente tratar a questão, certo? Isso aqui, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês também, tá? Perfeito? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí. E tempo, né, gente? Eu acho que planejamento em relação à questão de tempo é fundamental. É a nossa maior questão hoje. Eu tentei dar a colaboração da melhor forma possível, de uma forma menos técnica, de uma forma mais clara, de uma forma gerencial, não de uma forma contábil, uma forma tributária, de uma forma que a gente realmente tem um entendimento e produz efeitos no nosso cotidiano, tá? Eu agradeço a participação de todos. Nossos contatos estão aí. Meu e-mail é marcelo@contabilidadeacho.com.br, nosso site é contabilidadeacho.com.br. A gente está à disposição de vocês, tá? Quer encerrar aqui, Gabriel? Só reforçar o agradecimento a todos pela presença. E quando vocês forem sair da sala, né, no canto superior direito tem o seu usuário, tem a opção de sair da sala, vai aparecer uma pesquisa de satisfação. Tem as estrelinhas e tem os comentários. Eu gostaria que vocês descrevessem, colocassem a opinião, sugestões para melhoria, para a gente sempre estar evoluindo. Ok? Agradeço aí a participação de todos, principalmente também do Marcelo aqui, que tem ajudado no Infovarejo. E é isso aí. Até o próximo webinar. Um grande abraço. Deixa eu fazer mais um comentário para encerrar. Existem vários e-books no Infovarejo que tratam especificamente do assunto NCM, do assunto CST. Então, para quem quiser dar uma aprofundada, é muito interessante. Um material bem interessante para estudar, ok? Perfeito, então, gente. Um abraço para vocês. Boa tarde. Bom final de semana. Até mais. Eles enviaram os e-mails e você envia o material. Legal, gente. Até mais. Até a próxima.